Fala galera, que a paz seja com todos. Nós estamos aqui para dar início no primeiro Holycast com um assunto muito polêmico. Bem polêmico. Batismo com o Espírito Santo versus orar em língua. Esse é um tema que ele tem sido interpretado de uma maneira muito equivocada, né? Então nós estamos aqui para discorrer um pouco daquilo que a palavra fala, daquilo que Jesus nos disse, daquilo que o apóstolo Paulo trouxe para nós no Novo Testamento. Então eu estou aqui com o Gustavo, que vai nos ajudar aqui. Eu estou aqui com o João Lucas também, né? Os dois vão discorrer esse assunto e vai ajudar a dar uma limpada na nossa mente a respeito dessa confusão vai tentar, de batismo com o Espírito Santo, de Vamos orar tentar, em línguas, né? Então vamos trazer esse assunto pro pessoal. Fica com a gente, vocês vão gostar, acredito que vai edificar a sua vida, amém? Fala pra mim, João, batismo com o Espírito Santo. Bom, antes, Beto, de falar sobre o batismo com o Espírito Santo, é necessário deixar aqui como declaração que há dois batismos. Há o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. Os dois são citados em Mateus 3, a partir do capítulo 11. Vamos estar lendo aqui. A minha versão da Bíblia é a King James 1611. E a gente adotou essa Bíblia por ela ser uma das mais fiéis aos textos originais, tanto em hebraico quanto em aramaico e grego koiné. Vamos estar lendo aqui a partir do versículo 11. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento. Aqui João Batista está falando. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Aqui é citado o Espírito Santo. E com fogo, cuja a pá está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão, ter com João para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, aqui é importante a gente prestar atenção: Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. João Batista aqui. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, após o batismo nas águas aqui. É interessante a gente deixar claro que não havia necessidade de Jesus Cristo ser batizado com água, até porque não havia do que ele se arrepender, e nós cremos que nem a necessidade, de fato, de um batismo com o Espírito Santo, porque desde o princípio nós cremos que o Espírito Santo estava nele. Aqui é mais uma representação do Espírito Santo descendo como pomba para evidenciar que ele era o Messias. Não houve uma mudança de vida em Jesus, então, quando ele se batizou, João? Não, até porque ele sempre, desde o princípio, ele continua foi santo, sendo quem ele era. E continua sendo santo. Glória a Deus. Bom, é importante a gente analisar o seguinte. O batismo com o Espírito Santo, mencionado aqui, é evidente que ele é para salvação. O batismo com o Espírito Santo, a função dele é de salvação. É selar. Exatamente. Eu gostaria de ler aqui um versículo. De antemão, eu gostaria de deixar uma curiosidade aqui. Os discípulos de Jesus, eles eram ou não batizados com o Espírito Santo? Aqui em João 4, 1 e 2, falam que eles batizavam com água. Os discípulos batizavam com água. Mas nós temos a convicção do seguinte: se eles batizavam com água... João 4, 1 e 2. A gente pode ler aí? Você pode ler pra gente? Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, abre parênteses no 2. Embora Jesus mesmo não tenha batizado, mas os seus discípulos. Bom, nós vemos aqui, se os discípulos batizavam, logo eles criam no que eles estavam fazendo. Entendiam o que eles estavam Exatamente. fazendo. Em Marcos 16:15 diz que para você ser salvo, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Então, o ato de crer, ele antecede o ato do batismo. Eles creram e foram batizados. Então, nós declaramos isso, que para que eles batizassem, e evidentemente eles foram batizados também, até porque Jesus Cristo deixou como ensinamento o batismo nas águas, eles, de antemão, era necessário que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Então, mas se eles foram batizados com o Espírito Santo
ainda quando Jesus estava vivo, não havia sido crucificado ou ressuscitado, como então que nós aprendemos que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo em Atos 2? Vamos lá em Atos 2 para a gente entender um pouco melhor essa Agora história. ficou curioso. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos ler até o 4 só. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Aqui Beto, fala. esse versículo 4 aí é o ponto-chave. Mas só para ratificar, lê para mim em Atos 16, 17. Atos 2, 16, 17. Atos 2, 16, 17. Mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. O mais interessante é que Atos 2 está falando sobre um revestimento ali. Uma profecia Uma cumprida. profecia cumprida. Eles já tinham o Espírito Santo neles ali. E eles receberam uma porção dobrada do que eles já Como tinham. assim? Exemplo. Aqui tem esse copo. Sim. Imagine comigo que ele está com água pela metade. Já tem algo nesse copo. Então eu venho e encho ele até transbordar. Foi exatamente isso que aconteceu então nós lá. somos esse copo. Exatamente. Somos esse copo. Estamos na metade. Aí vem Jesus com o Espírito dele e nos enche até transbordar. Foi o que aconteceu em Atos 2. Eles receberam algo novo ali. Eles receberam um revestimento e receberam uma nova porção. Podemos falar que eles receberam um avivamento ali. Sim, Então Atos 2 está falando explicitamente de um revestimento. Então, se eles já eram batizados com o Espírito Santo. Então, a língua, aqui em Atos 2,4 fala que eles falaram em outras línguas. Então, quer dizer que o falar em línguas não é a principal evidência do batismo com o Espírito Santo. Porque se eles já tinham sido batizados antes, e as línguas só vieram depois em Atos 2, depois da morte e ressurreição de Cristo, que eles falaram em línguas. E provavelmente isso aconteceu muito depois deles serem batizados com o Espírito Santo. Então a gente vê que o importante é a mudança de vida. Exato, é o que eu queria chegar. E qual é a principal evidência, então, que eu sou batizado com o Espírito Santo? Para que todos entendam, qual que é a principal evidência? A principal evidência, e eu quero ler alguns versículos aqui, a gente já viu em Mateus 3,11 que o batismo com o Espírito Santo é para salvação. Vamos ler também o versículo de Efésios 2, capítulo 8? Efésios, vamos para Efésios. Vamos discorrer aqui e dar uma viajada na palavra. Efésios. Você pode ler aí para mim, por favor? Efésios 2, capítulo 8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, Exatamente é isso. dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Bom, a gente vê aqui que falou o principal, falou sobre a salvação. Em Mateus 3,11 é nítido que o batismo com o Espírito Santo é para salvação. Então a evidência é justamente a fé que gera o arrependimento. Eu vou ler também outro versículo, eu gosto bastante de ler versículos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, 2 Coríntios 5:17. 5,17. Posso estar lendo aqui? Fica à vontade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Aqui fala exatamente sobre mudança de vida. Quando há fé para a salvação, uma fé redentora, nós automaticamente mudamos o percurso da nossa vida. Nós somos entregues ao arrependimento por Cristo Jesus. Então, essa é a principal evidência do batismo com o Espírito Santo. Vamos mais além? Vou citar aqui o exemplo do ladrão na cruz. Você já leu esse versículo? Creio Sim. que todos os cristãos... Lucas 23:42. Lucas 23:42. Creio que todos os cristãos em dado momento já ouviram esse versículo. Nesse versículo diz que o ladrão,
haviam dois ladrões. O ladrão da direita, ele olha para o ladrão da esquerda, que estava à esquerda de Jesus na crucificação, e diz: nós merecemos estar aqui. Mas ele, Cristo, não merece estar aqui. Ele reconheceu ele como Cristo. Ele creu. Ele creu. E ali Ele também, era Deus. Ali também houve um arrependimento. Exatamente. Por que houve um arrependimento? Porque ele vira para Cristo e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se arrependeu do que ele fez ali. Mas há algum versículo que comprove isso? Bom, tem um versículo, não cita exatamente. Bom, tem a passagem, mas agora você me pergunta, né? Mas espera aí. A gente acabou de citar um versículo lá atrás que era Marcos 16:15, que Quem crer e for batizado será salvo. o batismo que é referido aí é o batismo nas águas, correto? Sim, com certeza. Mas peraí, o ladrão É o na que eu cruz... ia te perguntar. O ladrão na cruz não passou pelo Ele batismo? não passou. Mas aí eu leio outro versículo. Romanos 10:10. Romanos 10, vamos até Romanos. Romanos, um livro muito bom, diga-se O de que passagem. Romanos tem a ver com o bandido na cruz, gente? Bom, Mas vamos lá, né? Romanos 10:10. Olha só. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Ali ele entendeu. Quando ele fala que ele e o outro ladrão eram merecedores, ele se coloca na condição de pecador e entende que Cristo é imaculado. Ele não merecia estar ali. Ele cumpriu o Romanos 10, então. Exatamente. Ele creu com o coração. Exato. Ainda que não seja um versículo referente a ele, a situação se enquadra muito bem. E entramos em outra questão. O batismo nas águas, ele de fato é necessário sistematicamente? Eu digo que não. O batismo, na verdade, a intenção do batismo nas águas que é o mais importante. O batismo nas águas, ele é uma confissão pública que a pessoa entendeu que Cristo é o seu Salvador. Uma confissão, ele confessa. Então ele é batizado nas águas como um ato de confissão. Aqui no caso, dificilmente os romanos deixariam o ladrão descer da cruz. Peraí, vou fazer um tanque ali. Vou te batizar aqui agora. Desce aqui, Jesus me Jamais. batiza, ou algum discípulo me batiza aqui. Não, isso não aconteceu. Mas aconteceu o que há aqui em Romanos 10:10, que ele com o coração creu para a salvação. Então ali a fé gerou arrependimento. O arrependimento gerou a salvação para ele. Exato. Com a boca confessou, O ali Jesus reconheceu e ali Jesus o salvou também. O batismo nas águas, se a gente for parar para pensar, em alguns casos, eu deixo isso claro, nós vamos falar sobre isso depois. O batismo nas águas talvez possa ser uma evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Por quê? Desde que seja verdadeiro. Porque a pessoa só se batiza em água, teoricamente deveria ser assim. Ela só se batiza em água se ela já compreende que Cristo é seu Salvador, que Cristo é o próprio Deus, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que era o Verbo. Então, o batismo nas águas é um simbolismo para arrependimento. Público. Exato, um simbolismo público. Mas no caso, a confissão do ladrão na cruz praticamente foi como se ele tivesse passado pelas águas do batismo. Serviu como um batismo nas águas. Porque foi público também a confissão. Exatamente. Posso citar um exemplo do Antigo Testamento? Aqui, talvez possa estar um pouco fora de contexto, mas você já ouviu a expressão circuncidados de coração? Sim. Havia um rito hebraico antigo que era da circuncisão. Cortava-se o prepúcio do homem Ao 8º dia. ao 8º dia, que era um sinal ali que aquela criança era uma criança hebraica de Deus. Mas só que eu não vou lembrar quem, creio eu que seja o apóstolo Paulo, diz que há circuncisos de coração. Sim. Que há pessoas que não passaram pelo rito, mas com o coração a intenção era válida. Assim ocorre com o batismo nas águas. Há pessoas que, talvez, por exemplo, a pessoa mora num país muito árido, que não há possibilidade de ter água ali, o pouco que tem se usa para beber. Não há necessidade dela se batizar, porque houve a intenção, houve o ato público já. O batismo é apenas uma cerimônia para o que realmente importa, que é a confissão de que Jesus Cristo é o seu Senhor, que você é pecador, que precisa se arrepender e precisa dele para te salvar. Então, nós entendemos que o bandido na cruz ali na hora da crucificação foi batizado com o Espírito Santo. Exato. Ele creu e foi salvo. Ele creu e foi Sem salvo. Eu falar tava em lendo línguas e aqui sem passar por batismo. Eu tava lendo aqui em Lucas aqui onde
conta essa história, Lucas 23, 43, 42, 43, 44, e não fala que ele orou em línguas. Não fala que ele orou em línguas. E vou além. Não fala que Jesus Cristo, em nenhum momento na Bíblia fala que Jesus Cristo orou em línguas. Jesus Cristo, vamos trazer para o lado humano, ele foi salvo? Evidentemente, ele é o próprio Deus. Ele é a salvação. Ele é a salvação. Eu sou o caminho. Então, se ele é nosso exemplo, ele é o nosso modelo, ele não falou em línguas, logo nós temos que a língua, o dom de línguas não é necessário para a salvação. De forma alguma. Então esse não é o selo. Não. Não é a evidência do selo. Não a é. evidência do selo é uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Um padrão cristão de comportamento. Exato. E isso tem que ser evidenciado durante a nossa vida. Sim, é uma mudança de vida. Glória a Deus. Então, nós entendemos que essa confusão ela precisa ser melhor explicada. Exatamente, porque tem uma questão, né? Então, se essa é a principal evidência, para que serve o dom de línguas, então? O dom de línguas? Exatamente, uma boa pergunta. Então, se o dom de línguas não é necessário para a salvação, para que ele é necessário? Ele é necessário, quando a gente fala sobre o dom de línguas, ele fala sobre edificação. Quando nós, cristãos, começamos a falar em línguas, a gente está se edificando. Lá em 1 Coríntios 14, no versículo 4, fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Onde é? 1 Coríntios 14, versículo 4. Versículo 4. Espera aí que nós vamos lá. Aqui. Vamos lá fala assim que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza, ou em outras traduções fala que quem anuncia a palavra, edifica a igreja. Então a gente vê que o falar em línguas é algo particular, é algo pessoal. Porque quando falamos em línguas, falamos para Deus e não para os homens. Isso está ratificado no verso 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Então se a gente colocar num grau de importância, a gente vê Porque que... nenhum homem o entende. Exatamente. Sendo que em espírito ele fala mistérios. Porque quando a gente fala, a gente edifica nós mesmos e fala a Deus, diretamente para Deus. Então a gente vê que o falar em línguas fica em segundo plano. Porque se a gente ler avante o verso 5, vai falar que quem anuncia a palavra é maior do que aquele que fala em línguas. E vou além, o apóstolo Paulo ele chega e fala no verso 14 que ele prefere falar 5 palavras concretas, 5 palavras com entendimento bíblico do que 10 mil palavras em línguas, edificando a si próprio. Porque é mais válido a gente dar aquela palavra sólida que edifica a igreja, do que aquela palavra que edifica a si mesmo. Você pode estar ali mais de meia hora falando em línguas e você está edificando a si mesmo, você não fez nada para a igreja. Há uma inversão de valores, Totalmente. então, nos dons aí, Exatamente. pelo que a gente entende, porque, infelizmente, nós vemos hoje, acredito que todos já viram isso, há uma discrepância de valorização entre os dons. Totalmente, Cara, a pessoa chega na igreja hoje, ninguém conhece, mas começou o culto, se ele começou a orar em línguas, pronto, esse é santo. É o principal. Esse é crente, né? E aquela pessoa que lê a Bíblia, que estuda, que tem aquela convicção quando prega, já não é tão valorizada. Por quê? Porque eu lembro, João, há uns 15, uns 12 anos atrás, cara, que o orar em língua chegava a ser um pré-requisito para que você alcançasse algum cargo ministerial. Sim. Em muitas igrejas. Né? E hoje a gente vê uma inversão de valores muito ruim. Isso faz com que os cristãos fiquem cada vez mais pobres. Exato. Pobres culturalmente da palavra. Por quê? Porque, cara, eu vou em alguns cultos que o alimento apresentado naquele culto ali é um manjar, é uma ceia Você farta. olha pra igreja. Cara, você se alimenta ali e você fala, uau, que palavra! Mas você olha pro lado, você vê que tem pessoas ali que estão olhando no relógio, que ela não quer. O culto tá morto. Levanta Cara, agora. ó, com profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus está sendo apresentado ali, como o apóstolo Paulo fala. Mas algumas pessoas, elas não querem, elas querem o barulho, João. Cara, e eu já fui em alguns cultos que o irmão sobe lá, pega o microfone e passa 25 minutos orando em língua. A igreja E ele não traz uma Totalmente palavra inversão. que edifica a igreja trazida do coração de Cristo para nós. Mas a igreja responde com línguas também. E aí vira aquela barulheira, todo mundo orando em língua, oh glória. Mas aquele que chegou ali pela primeira vez, que queria ouvir uma palavra de Cristo, ele não ouviu. Saiu do mesmo Ele jeito. sai meio confuso, todo mundo falando numa língua que eu não entendo, ele não foi edificado. Por isso afasta, por isso que muitos entram e acabam não permanecendo. Bom, eu dou um exemplo que em um dos acampamentos no qual
eu me converti, o primeiro acampamento que eu fui, por uma pessoa, essa pessoa me chegou e disse que o dom de línguas era algo necessário, que eu deveria buscar e que eu era batizado apenas se eu orasse em línguas. E eu busquei esse dom e me frustrei, porque eu não consegui de antemão. Passado um tempo na caminhada cristã, já quando eu entendi o real propósito do evangelho, o dom me veio, eu creio que como uma graça que o Espírito Santo me deu, sem eu ter pedido, ele me deu porque ele quis, conforme a vontade dele, mas já era uma coisa que eu já não estava buscando tanto. E há pessoas que se frustram, né? Sim. Eu, particularmente, exemplo meu, eu passei 1 ano fazendo campanha, jejum e oração, buscando o batismo com o Espírito Santo. Mas, na verdade, o que eu buscava era o orar em línguas, porque eu fui ensinado que o batismo com o Espírito Santo a evidência principal era o orar em línguas. E é totalmente distinto. Porque o pastor fazia o apelo, vem aqui na frente, quem que não é batizado com o Espírito Santo? Eu 3 anos de convertido, ergui a mão. E eu já era batizado com o Espírito Santo, mas eu e mais um monte de gente ergui a mão. Não oramos em língua, foi o que nós fomos ensinados. Cara, e eu passei 1 ano buscando, jejuando, João. E chegou uma hora que eu falei, Senhor, a sua graça me basta. Não quer dar, glória a Deus, eu te amo, tamo junto. E num culto, fui visitar uma outra igreja, fui na Assembleia de Deus de um amigo meu. Tamo ali no meio do culto, uma bênção, culto, palavra, louvor. No final do culto, o pastor falou, vamos fazer um momento de oração. Um irmão veio e me abraçou, eu comecei a orar em línguas. Né? E você vê, igual você falou, foi uma graça dada quando ele quis dar, e não era a principal evidência. A principal evidência era uma mudança de vida que eu tive. E nem necessária para a sua caminhada cristã. Eu posso citar por exemplo, nossos amigos da igreja presbiteriana, da igreja batista tradicional também. Eles inclusive não creem no falar em línguas como um dom realmente aplicado nos dias de hoje. E são pessoas extremamente fervorosas na fé. O principal, que é a graça, eles têm. E eu posso falar com absoluta certeza que nós podemos encontrar eles na eternidade. Eu conheço pessoas maravilhosas, homens e mulheres de Deus, João. De Deus, que não oram em línguas. Cara, um dos homens que eu mais admiro e respeito é o meu irmão. O meu irmão Wagner, extraordinário, um dos maiores exemplos de fé que eu conheço. Ele não ora em línguas. E é uma pessoa extremamente zelosa pela palavra. Mudança de vida evidenciada. Água pro vinho. É o mais importante. É o mais importante, né? Quando a palavra fala sobre buscar com zelo os melhores dons, ele fala sobre a palavra. Exato, ele fala isso. Buscai com zelo os melhores dons. Mas há essa confusão, essa inversão de valores. Sim. Que nos é apresentado. Isso, como se o falar em línguas, infelizmente, é a evidência principal de um cristianismo, de uma santidade, quando não é. E hoje muitas pessoas, infelizmente, enganadas, creem dessa forma que que o dom de línguas é algo estritamente necessário. E elas buscam e se frustram e podem... Eles acreditam que vem carregado junto com o batismo com o Espírito Santo. Há casos Eles de acham que vem junto. Há casos de pessoas que se apostam toda a fé porque eu não orei em línguas, logo não fui batizado, logo não fui salvo. Exato. Já em contrapartida eu conheço pessoas, eu mesmo tenho um amigo, o Vitão, que antes de passar pelas águas do batismo, ele começou a frequentar os cultos, como o batismo ia ser depois de 3 meses, ele não passou pelas águas, e ali num culto da oração, eu senti do lado dele pra gente estar orando junto, nos abraçamos ali, começamos a orar, e ele começou a orar em línguas. Olha que bênção. Pra você ver, ele recebeu o dom de línguas antes mesmo de passar pelas águas do batismo. Se ele só recebeu o dom de línguas porque ele já era batizado com o Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, e antecedeu o batismo, né? E sabe o que eu vejo, João? Algo que a palavra nos fala, mas que não sei se por relaxo nosso ou se por sermos induzidos a isso, mas a palavra fala que o povo perece, Oséias 4, né? Fala que o povo perece por falta de conhecimento. Cara, tá escrito aqui, as evidências estão todas aqui, mas o que acontece conosco? O mesmo que aconteceu com Jó. Exato. Eu te conhecia de ouvir falar. O problema é que nós conhecemos a Cristo de ouvir alguém falar. As pessoas nos dizem. A intimidade com Ele. Todo mundo tem Bíblia em casa, João. Mas eu prefiro ouvir alguém falar do que eu falar com o próprio Deus. É mais cômodo. É um intercessor. É igual o povo na beira do monte com Moisés. Vai lá, Moisés, vai lá.
suba em meu lugar. Não queremos ter intimidade com Deus. É mais ou menos isso. Infelizmente hoje, né, muitos confiam somente na palavra. Cara, eu aprendi algo extraordinário que eu levo pro resto da minha vida com o meu pastor Arca. Algo extraordinário ele me ensinou. Toda vez que ele acabava de pregar, acabava o culto, eu sentava com ele na sala dele para conversar. Ele falava assim: ô Beto, você ouviu o que eu preguei hoje? Eu falava: eu ouvi, pastor. Ele falava assim: chega na sua casa, você pega a sua Bíblia e vê se o que eu preguei tá na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, você joga fora. Olha. Porque eu sou um homem sujeito a falhas. Olha, João, Isso que é um humildade. entendimento. Isso é um entendimento. Cara, tudo que eu ouço pode ser do apóstolo João Calvino. Pode ser qualquer um. Tem que estar na Bíblia. Exatamente. Porque ele é um homem É a sujeito a falhas. única regra de fé e prática é a Bíblia. A única regra. Se quer conhecer, busque direto da fonte. Exato. Né? O erro da nossa geração é essa. Eles não querem ter intimidade com o Pai. Eles precisam de um intercessor. Eles não querem buscar como um tesouro, assim como diz a Bíblia. Sim. Eles preferem enviar do que eles mesmos irem buscar É intimidade mais fácil com Deus. você fazer sacrifícios, alguma pessoa fazer por você, você deposita a fé naquela pessoa, mas há um grande risco daquela pessoa não estar enquadrada dentro do padrão bíblico. E é o que infelizmente acontece hoje na nossa geração, que muitas pessoas, seguindo falsos profetas, podemos dizer assim, elas estão em caminhos E enganosos. por medo, isso trava elas e preferem ter alguém. Aí me faz lembrar daquela música, né? Então me tira o medo que me faz dizer, mas é subar em meu lugar. Exatamente. Aí eles preferem que alguém vá a eles ir. Por medo, porque Exato. o medo trava. O medo nos trava. Isso é uma realidade. Infelizmente é uma realidade dos nossos tempos. Né? Nós temos tempo para tudo. Eu tenho tempo para fazer todas essas coisas, mas o tempo principal e precioso que fará toda a diferença, que me fará me aproximar mais de Cristo, é o tempo que eu terei com a palavra de Deus. Exatamente. Por quê? Porque eu sou santificado pela palavra. E todos nós temos livre acesso com ele depois que o véu se rasgou. Exatamente. Não é mais só os ricos, não é mais só Só, os grandes. só um povo escolhido. Sim, é todos que nós temos livre acesso com ele. Mas só que preferimos ainda E segurar. um paradoxo aqui, né? Nós vivemos o tempo do fim, isso é um fato, isso já não é mais oculto aos olhos de ninguém. E a palavra nos ensina que no tempo do fim a apostasia tomaria conta. Exato. Cara, mas eu faço uma ligação aí. A palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra nos foi colocada assim porque naquele tempo não eram todos que sabiam ler. Alguns sabiam ler. Então eles mais ouviam do que liam. Para o nosso tempo, todos, praticamente todos, ainda mais aqui no nosso país, sabem ler. Então eu posso dizer com propriedade, a fé ela vem pelo ler. E o ler a palavra de Deus. Mas por que a apostasia tomou conta dos nossos tempos? Porque não leem. Exato. Porque se a fé vem pelo ouvir ou pelo ler, se todos lessem muito a Bíblia, eles não perderiam a fé. E hoje é desestimulado a leitura bíblica, porque há muitas denominações na qual os líderes dessas denominações não gostam que as pessoas leem, justamente porque elas lendo vão comparar... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Mateus. Ele vai deixar de ter seguidores, vai deixar de ter as pessoas da qual ele cuida. Então não é cômodo para ele ser confrontado pela Bíblia. Ele não se amolda nesse padrão, mas amolda ao padrão do mundo, ao padrão de si próprio. Infelizmente... Isso é usado mais ou menos como uma manipulação, João, você acha? Sim, com certeza. Um controle. E pegando o gancho do que você estava falando, quando a gente deixa de ouvir a palavra, geralmente já entra em outro gancho. O amor se esfria. Por isso que a palavra fala que o amor de muitos se esfriaria. E quando você deixa de ouvir, geralmente você deixa de entender aquilo. Então, geralmente o seu coração se esfria e você se afasta. A palavra é viva, né? Ela gera... Vive e eficaz. Ela gera tudo que é proveniente de Cristo na nossa vida. Então, para concluir aqui, para a gente terminar esse bate-papo gostoso que não dá vontade de terminar mais, né? A evidência principal que você, eu, nós somos batizados com o Espírito Santo é a mudança de vida. O arrependimento, a mudança. Glória a Deus. Então você que não tem o dom de línguas, mas que conheceu Cristo verdadeiramente, que Cristo queima no seu coração,
que você teve uma mudança real de vida, que você quer andar no caminho, que você quer andar na verdade, que você quer andar na vida que é Jesus Cristo, não desanime porque você não recebeu o dom de línguas. Não se engane, não é a principal evidência de que você é sim batizado com o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele te escolheu, e não é porque você não recebeu esse dom ainda que ele não está em você, ele está em você. Se você teve essa mudança de vida, creia, não desanime, busque uma igreja, busque congregar com os irmãos, continue na fé, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, adquira fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu espero que esse bate-papo tenha edificado a sua vida. Se você gostou ou se você não gostou, deixe o seu comentário aí no Instagram, no YouTube, deixa a sua opinião, deixa a sua sugestão. Se você quer estar aqui sentado aqui, ó, bater um papo gostoso com o Gustavo, com o João, comigo, deixa o seu nome, entre em contato, nós vamos trazer mais temas a partir da semana que vem, alguns temas polêmicos, e nós estamos aqui, não é para separar. Casa dividida não prevalece, Jesus disse. Nós estamos aqui para unir. O corpo de Cristo é unido. E nós amamos todos que são de Cristo Jesus. Que todos fiquem com Deus. Que a paz que excede todo entendimento esteja no seu coração e no nosso coração. E juntos nós iremos vencer até o dia em que Cristo virá nos buscar. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.